Sejam todos bem-vindos. É verdadeiramente uma grande bênção estarmos aqui hoje, recebendo juntos as Sagradas Palavras. No início deste mês, Masaki-sama e Mamioka-sama realizaram sua visita missionária para Portugal. Esta foi a primeira vez que Mamioka-sama acompanhou Masaki-sama em uma visita missionária, uma viagem missionária ao exterior. Com esta viagem missionária, temos aprendido muito com eles, por meio de seu exemplo sobre o que significa trilhar este caminho de fé e servir a Deus nesta maravilhosa obra divina. Hoje teremos um breve vislumbre de alguns desses momentos da viagem e refletiremos sobre nós mesmos, o que podemos aprender, transformar e aplicar em nossas vidas. Também começaremos a estudar a coletânea das Palavras Divinas, número 3, intitulada Primeiro Alegrem-se, e a diferença de 180 graus que essa abordagem representa em relação à vida ao servir, comparando ao que temos feito e a forma como temos vivido até agora. Temos um grande estudo pela frente, então fiquem ligados que iniciaremos logo em seguida. Ao iniciarmos o estudo hoje, vamos, em nome do Messias, que é uno a Meishu-sama, uno a Jesus Cristo, reconhecer que somente pela graça de Deus e com a permissão de Kyoshu-sama podemos realizar estes estudos. Com corações repletos de gratidão por essa permissão, vamos, neste momento, convidar todos os nossos ancestrais, toda a humanidade que vive e respira em cada célula dos nossos corpos para participarem deste estudo conosco, reconhecendo que os pensamentos e sentimentos que vivenciamos durante este estudo são os próprios pensamentos e sentimentos que Deus nos perdoou e expiou através do sangue expiatório de Jesus. Então, em nome do Messias, vamos retornar ao paraíso junto com eles, como seres que já foram perdoados e salvos. Iniciaremos o estudo com o cânone da Igreja. Cânone. Com grande temor a Deus, nós reconhecemos que o Senhor Deus, o Deus único, é o nosso verdadeiro Pai. Meishu-sama recebeu a vontade de Deus que foi concretizada no paraíso e nasceu de novo como verdadeiro Filho de Deus, Messias. Nós reverenciamos Meishu-sama como modelo para toda a humanidade e como exemplo a ser seguido por nós. Jesus Cristo, há 2000 anos, personificou o nome Messias, o nome mais sagrado e elevado de todos. Nós acreditamos que Jesus Cristo e Meishu-sama estão unidos, servindo a Deus. Kyoshu-sama é quem nos revela a vontade de Meishu-sama no mundo material. Nós consideramos as sagradas palavras de Kyoshu-sama como único, absoluto e insubstituível alicerce no desenvolvimento de nossa missão na Terra. Palavras de oração. Deus, eu reconheço que o Senhor está vivo. Dentro de mim, o Senhor está vivo. Eu lhe agradeço por me criar e educar, para nascer de novo como seu filho.
Que essa bênção seja compartilhada com todos. Em nome do Messias, que é o Uno Ameixo Sama, eu me entrego ao Senhor. Por favor, me use conforme a sua vontade. Para todos que ainda não seguem a nossa página da Igreja no Japão, do Instagram, este é um ótimo momento para segui-la. É muito fácil. Abra um Instagram no seu celular e busque por Igreja Mundial do Messias, _oficial. Clique em seguir. Mas não acaba aí. No topo da página, selecione o sino do lado direito para ativar todas as notificações e poderem acompanhar em tempo real as novas postagens da nossa igreja no Japão. Essa é uma excelente forma de alinharmos nosso sonen e coração diariamente com o Kyosho-sama, com o trono de Kyosho. Mas não parem aqui. Este material é um tesouro e o verdadeiro alimento para nossa alma. Então, quando alguma postagem tocar o seu coração, compartilhe com um familiar ou amigo. Pequeno ato como este, compartilhando algo tão precioso e sagrado, pode salvar a vida de uma pessoa, transformando-a e transformando a vida dela e levando-a para o verdadeiro caminho da salvação e felicidade eterna. Então, não deixem de compartilhar. Toda semana escolho alguns posts do Instagram para refletirmos durante o nosso estudo. No início deste mês, fomos abençoados com a viagem missionária de Masaki-sama e Mami Okusama na Europa. E através desta, estamos tendo a oportunidade e permissão de aprender sobre a verdadeira postura que devemos ter como seguidores de Meishu-sama neste caminho. Gostaria de compartilhar com os senhores alguns momentos durante esta viagem. A primeira postagem é a seguinte. O título dela é A Postura de Difusão do Evangelho que o Masaki-sama e a Mami Okusama demonstram com seus próprios corpos. No dia 4 de julho, horário local, após terminarem o jantar vegano em um restaurante na cidade de Coimbra, Masaki-sama e a Mami Okusama passearam pelas ruas onde ainda permanecia a antiga paisagem urbana ao redor do restaurante. Mesmo em terras estrangeiras, Masaki-sama e a Mami Okusama entregaram folhetos em português aos funcionários deste restaurante. Durante o passeio, também distribuíram aos pedestres, funcionários de outros restaurantes que encontravam pelo caminho e aos clientes que frequentavam estes estabelecimentos. Além disso, ao confirmar com o secretário, soube que, enquanto Masaki-sama aguardava para retirar a bagagem após desembarcar no aeroporto de Lisboa, uma pessoa com quem havia feito amizade no avião veio conversar com Masaki-sama e ele entregou o folheto diretamente. Não seria este um episódio que demonstra muito bem a personalidade acessível do Masaki-sama? Além disso, eles também distribuíram em vários aeroportos durante o trajeto e a Mami Okusama entregou até mesmo às pessoas que por acaso estavam ao seu lado no banheiro e aos funcionários que faziam a limpeza desses locais. Além disso, durante o deslocamento de Lisboa para Coimbra, quando pararam em uma área de serviço, o próprio Masaki-sama deu suporte como tradutor, enquanto a Mami Okusama entregava os livretos. Os dois literalmente entregavam folhetos sempre, em qualquer lugar e em todas as situações possíveis.
Apenas neste dia, Masaki-sama e Amami Okusama entregaram livretos para quantas pessoas? É uma postura de transmissão do Evangelho que vai muito além da nossa imaginação. Comparando com a figura do Masaki-sama e da Amami Okusama e refletindo sobre minha própria postura, não posso deixar de pensar que não chego nem aos pés deles. Masaki-sama e Amami Okusama sempre nos mostram a postura que devemos ter. Seguindo o exemplo deles na sua totalidade, vamos trilhar o caminho da difusão do Evangelho sempre, em qualquer lugar e até o fim. Fazendo uma pequena observação aqui, isso realmente é extremamente impressionante, não concordam? Porque podemos ver claramente como Masaki-sama e Amami Okusama se dedicam a esta obra missionária. Posso dizer por mim mesmo que ao ler estes relatos percebo o quanto estou distante deles. De certa forma, é até um pouco vergonhoso, mas ao mesmo tempo sinto que é uma grande oportunidade de refletir sobre como tenho me empenhado até hoje a respeito da divulgação deste Evangelho e o que eu posso fazer para mudar. Eu acredito que isso é um grande chamado à ação para todos nós membros desta igreja e todos nós que estamos participando deste estudo hoje. Não concordam? Estes folhetos estão disponíveis em nossas igrejas. Você pode solicitar a quantidade que quiser para distribuir. E assim sempre, como com eles em mãos, estará pronto ou pronta para convidar as pessoas. Isso pode ser em qualquer lugar, ao caminhar, quando estiver no supermercado, banco, no posto de gasolina, em qualquer situação, e cada vez mais nos aproximaremos do espírito e postura de Masaki-sama e Amami Okusama, e juntos levaremos este evangelho de salvação para o maior número possível de pessoas. Como somos abençoados por estarmos nesta obra divina, por sermos permitidos servir nesta obra divina sob a liderança de Masaki-sama e Amami Okusama. Ter esta permissão de servir é uma oportunidade realmente inestimável. Então, vamos refletir sobre como podemos fazer melhor, o que podemos melhorar, pedir permissão e força a Deus e juntos servir com um só coração, com Masaki-sama e Amami Okusama, onde quer que estejamos. Olhem só, no exterior, em um país completamente diferente do Japão, com diferenças de língua e cultura, nada os detém. Com determinação e coragem, Masaki-sama e Amami Okusama estão utilizando cada minuto para levar este evangelho de salvação para o maior número possível de pessoas. É realmente maravilhoso. Acredito que por ser assim, realmente precisamos aproveitar esse momento, essa oportunidade e aprender com eles e o exemplo deles. Não concordam? O segundo post que gostaria de compartilhar com os senhores foi quando estavam voltando da Europa. Nessa postagem está escrito assim: Masaki-sama e Amami Okusama partem em viagem de retorno ao Japão, a única verdade que se espalha de Portugal para o mundo. No dia 4 de julho, Masaki-sama chegou à Europa, em terras portuguesas, dando início à viagem missionária a Portugal. Masaki-sama e Amami Okusama, após concluírem toda a programação da viagem missionária, dirigiram-se ao aeroporto de Lisboa no dia 9, no fuso horário de Portugal. O presidente Fernando Alambert e sua esposa, presidente Eduardo de Souza Neto, do Reino Unido, e sua esposa, bem como membros, reuniram-se para se despedirem e expressarem
repetidamente sua profunda e inesgotável gratidão ao Masaki-sama e a Mami-oku-sama. Por fim, Masaki-sama e a Mami-oku-sama abraçaram cada um individualmente e trocaram firmes apertos de mão. Houve também um episódio surpreendente no aeroporto. Quando Masaki-sama e a Mami-oku-sama estavam escolhendo lembranças e o secretário foi fazer o pagamento, o funcionário da loja de souvenirs apontou para o Masaki-sama e disse ao secretário: "Já vi aquela pessoa em algum lugar antes. É uma pessoa muito agradável. Quem é ele?" O secretário prontamente respondeu: "Aquele é o Masaki-sama, o próximo líder espiritual de nossa igreja", entregando-lhe um folder da igreja. Ao ver o folder, o funcionário imediatamente disse: "Igreja Mundial do Messias? Eu conheço. Era isso. Eu vi essa pessoa, Masaki-sama, anteriormente nas redes sociais. Por isso pensei que já tinha visto antes." Quando eu, o repórter, ouvi a história do secretário do Masaki-sama, não fiquei emocionado somente com o poder da aura absolutamente grandiosa e impossível de esconder que o Masaki-sama possui. Além disso, percebi que nossos esforços diários, de forma proativa, para curtir, comentar e salvar as postagens do Instagram da igreja, são verdadeiramente trabalho missionário da Igreja Mundial do Messias e que, através dessas nossas ações modestas, a Igreja Mundial do Messias está alcançando muitas pessoas. O que fazemos no Japão está chegando a pessoas na sociedade em Portugal, no extremo oeste da Europa. Não devemos subestimar as redes sociais. Também percebi a importância e a gravidade de continuar ativamente curtindo, comentando, salvando e compartilhando o Instagram da igreja com muitas pessoas. Isso me fez reconhecer fortemente o peso de nossa responsabilidade. Pequena pausa aqui, porque incrível, acredito, é pouco para explicar, não é? Temos comentado e incentivado os membros e todos que participam online a curtirem, compartilharem, comentarem, salvarem as publicações nas mídias sociais, não é mesmo? Em todos os nossos estudos, passamos para todos a importância de dedicar por este meio e o quão valiosas estas postagens são. E olhem só o que aconteceu recentemente. Lá na Europa, em Portugal, no extremo da Europa, alguém no aeroporto, uma pessoa do público comum, reconheceu o Masaki-sama porque o viu nas redes sociais. Isso é um resultado claro e concreto da importância de estarmos curtindo, compartilhando, comentando e salvando estes posts. Ao curtir, compartilhar, comentar, salvar estes posts, essas postagens, nós não sabemos quem verá essas publicações, não sabemos quem vai recebê-las, mas elas estão alcançando cada vez mais pessoas, cada vez mais despertando-as. É realmente uma maneira maravilhosa de levar a verdade e esse evangelho de salvação ao maior número possível de pessoas. Que ferramenta incrível que Deus criou! Aqui nos Estados Unidos é muito difícil ir em porta. Há quem o faça, mas muitas pessoas, muitas vezes, não recebem muito bem. Porém, quando você publica, compartilha, comenta, salva, quando você curte essas postagens da igreja no Instagram, no Facebook, você está literalmente acessando cada indivíduo diretamente, entrando nos lares de cada um através do bolso de cada um. A maioria das pessoas hoje em dia, de alguma forma ou outra, estão conectadas nas redes sociais. Então,
Esta é uma excelente forma de propagar essa mensagem. Mas isso não apenas para o público em geral. Ao compartilharmos com nossos familiares e amigos, os amigos de nossos familiares também eventualmente poderão ter acesso. Por isso, é uma grande oportunidade e ao mesmo tempo uma grande responsabilidade, como estamos lendo nesta publicação hoje. Gostaria de compartilhar com os senhores alguns episódios que estão também neste relato desta publicação. Aqui o repórter continua. Há outro episódio que eu vi de Masaki-sama durante o voo do Japão para Portugal. Enquanto Masaki-sama conversava com uma comissária de bordo sobre alimentação vegana, ela disse: "Sou do Reino Unido e meus pais eram veganos, então fui criado com dieta vegana desde o nascimento por muito tempo." Durante a conversa, a comissária acrescentou: "Na verdade, o piloto deste voo também é vegano. O menu vegano que ele solicitou também é delicioso, mas infelizmente só temos um e não posso oferecê-lo para o senhor, Masaki-sama." Isso significa que o piloto que conduzia o avião do Masaki-sama e da Mami Okusama do Japão para Portugal era vegano. Que episódio! Que história! Não é uma história. É antes uma inevitabilidade. É vontade divina que o piloto que guiava a viagem aérea do Masaki-sama e da Mami Okusama fosse vegano. Não devemos esquecer o fato de que Masaki-sama, independentemente de onde esteja indo, conversa naturalmente com pessoas comuns sobre o veganismo e outros assuntos. Sem isso, não teríamos como saber sobre este acontecimento. Lembro-me que, no término das suas sagradas palavras, no culto do nascimento do Messias, realizado no mês passado, Masaki-sama disse: "Não subestimem a dieta vegana." Parte 2. De fato, a Europa, o mundo está avançando rapidamente. As sagradas palavras de Meishu-sama referentes ao fato de que, no mundo de Miroku, a humanidade seguirá a dieta vegana já estão se referindo ao agora. Nós, seguidores de Meishu-sama, não podemos ficar para trás. Se continuarmos alinhando desculpas como "é difícil por causa disso ou daquilo", ou "às vezes, quem sabe", ou "minha família", e não mergulharmos no mundo de Miroku, nunca poderemos nos tornar verdadeiros seguidores de Meishu-sama, nem membros da construção do mundo ideal. Decidir fazer de qualquer jeito. Acredito que só quando decidimos é que o caminho se abre. Enquanto ficamos em cima do muro, Meishu-sama não poderá abençoar nosso caminho de alegria. Ao ouvir o episódio com Masaki-sama no avião, eu, o repórter, não consegui conter esses sentimentos que borbulhavam intensamente. Fazer uma pequena observação, porque olhem só a grandiosidade desta mensagem que Masaki-sama está nos transmitindo. Como vimos neste relato, o mundo está avançando. O piloto do voo de Masaki-sama era vegano, a comissária de bordo vegano, e o mundo está seguindo cada vez mais nessa direção. E nós, como seguidores, vamos simplesmente ficar para trás? Nós temos que liderar o mundo, não ficar correndo atrás dos acontecimentos, não é? E aqui é enfatizado um ponto muito importante: tomar uma decisão, tomar a decisão firme. Caso contrário, não seremos abençoados a seguir adiante. Meishu-sama jamais nos abençoará com o caminho da alegria, como vemos aqui, se não houver essa decisão. Portanto, devemos decidir e fazer.
custe o que custar. Esse ponto realmente me tocou profundamente, fez soar um alarme interior. Como será que estamos agindo? Estamos criando desculpas, justificativas para fazer ou não fazer? Ou vamos realmente dar esse salto de fé e seguir Meishu Sama no verdadeiro sentido? O que é mais importante para nós? Alegrar a Deus e a Meishu Sama ou ficar presos na nossa conveniência? Outra coisa que me chamou muita atenção foi novamente como até mesmo dentro do avião Masaki Sama estava aproveitando cada oportunidade para levar este evangelho de salvação ao maior número possível de pessoas. Mais um ponto para refletirmos, não é? Aproveitar o momento, aproveitar esta oportunidade. Aquela pessoa sentada ao nosso lado não está ali por acaso. Então, por que não? Por que hesitar e levar essa mensagem adiante? Por que hesitar em levar essa mensagem adiante? Com coragem, com alegria, podemos levar isso a tantas pessoas quanto possível, mas é preciso tomar a decisão de mudar. Terminando a leitura do post, está escrito: todos os membros presentes na despedida, embora com expressões de saudade, mostravam-se cheios de determinação e resolução firmes. Os corações dos membros da Europa e de Portugal, a quem a única verdade foi confiada diretamente pelo Masaki Sama, a chama da propagação do Evangelho agora arde intensamente. Nós, membros do Japão, também vamos avançar corajosamente em maior difusão do Evangelho, unidos sob Masaki Sama. Estamos realmente vivenciando uma grande bênção. Este foi um artigo originalmente escrito em japonês e traduzido para o inglês e o português, e é um chamado aos membros japoneses. Mas eu acredito que este é um chamado a todos os membros do mundo inteiro, para realmente abraçarmos esta verdade e levá-la adiante, e avançarmos com coragem, como está escrito aqui sobre a liderança de Masaki Sama e Mami Okusama. E com coragem seguimos adiante na obra divina de forma ainda maior, propagando a verdade. Está na hora de levarmos esta mensagem ao mundo. Comece. Então, com isso em mente, gostaria que todos nós fizéssemos uma profunda reflexão sobre si mesmo. Vamos fazer uma autoanálise, o nosso próprio coração e postura, e com coragem e sinceridade observar nossas atitudes que levamos no nosso dia a dia até hoje. Reconhecendo os pontos onde precisamos mudar e aplicar essas mudanças, mesmo que seja um pequeno passo, e buscar cada dia aplicar um pouco mais. Não é necessário ir de 0 a 100 da noite para o dia. Pequenos passos constantes fazem uma diferença enorme com o passar do tempo. Uma casa de tijolo é feita com um tijolo de cada vez. O importante é nos arrepender de nossa postura até hoje e tomar a decisão já aplicando uma postura diferente. A dieta vegana é um ponto excelente para refletirmos e fazermos este autoanálise. Como recebemos essa verdade? Estamos recusando tomar a decisão? Estamos presos em desculpas para continuar como vivemos até hoje? Ou estamos tendo dificuldade de ver como uma vida vegana seria? Às vezes começamos a pensar em todos os alimentos que não poderemos comer no futuro. Ficamos presos nessa mentalidade. Como vai ser daqui a 10, 15 anos? Mas não precisamos nos preocupar com isso. Comecemos hoje, uma refeição de cada vez. Escolha hoje. Diga
Hoje à noite, no jantar, eu vou seguir. E a partir daí, avançar dia após dia, refeição após refeição. O importante é a quem estou buscando agradar. Por quem que estou fazendo isso? Acredito que manter a resposta para esta pergunta clara em nosso coração é a chave. Fazer por amor a Deus, por gratidão a Deus, para servir a Deus, lhe trará uma força extraordinária. A Saksama compartilhou no culto que vimos no relato, não subestimem a dieta vegana, não foi? Não subestimemos esse caminho de salvação, esse pilar de salvação. Vamos abraçá-lo de todo o nosso coração. Em semente, gostaria que, junto, hoje, lêssemos Divinas Palavras, número 3. Foi publicado na revista Glória, número 37, em 1º de fevereiro de 2023. O título é Primeiro, Alegrem-se. Sagradas Palavras. Gratidão gera gratidão. Reclamações atraem mais reclamações. Isso é realmente verdade. Isto porque o coração agradecido alcança a Deus e o que reclama alcança o diabo. Dessa maneira, é fato que quem sempre agradece se torna uma pessoa feliz. Quem sempre reclama ou resmunga se torna uma pessoa infeliz. No Fudesak da Omoto está escrito: se você se alegra, coisas para se alegrar virão. Isso é realmente uma ótima colocação. Tudo depende do seu Sone, 3 de setembro de 1949. Na Bíblia temos o seguinte: a confiança que depositamos nele é esta: em tudo quanto lhe pedirmos, se for conforme a sua vontade, ele nos atenderá. E se sabemos que ele nos atende em tudo quanto lhe pedirmos, sabemos daí que já recebemos o que pedimos. 1 João, capítulo 5, versículos 14 a 15, versão corrigida. Kyosho-sama nos compartilha o seguinte: deixe-me falar a respeito da oração. O ponto mais importante para compreenderem a respeito da oração é este: vocês conseguem orar somente porque o que pretendem orar é algo que já foi concretizado. Isso faz sentido? Nós não estamos pedindo algo que não podemos receber através das nossas orações. Deus já concretizou todas as coisas. O que nos resta fazer é reconhecer isso, admitir isso, aprovar e depois relatar a Deus que reconhecemos isso, que admitimos isso e que aprovamos isso. Esse relatar é, na verdade, o que é rezar. Meishu-sama compôs o seguinte salmo: misterioso, como é misterioso, que caso suas orações estiverem corretas, elas serão atendidas. Para lhes dizer a verdade, existe somente uma oração correta. Vou fazer uma pequena pausa aqui, porque como acabamos de ver, Kyosho-sama está nos mostrando que Meishu-sama disse: misterioso, como é misterioso, que caso suas orações estiverem corretas, elas serão atendidas. Imediatamente pensamos assim: o que deve ser uma oração correta então, não é? Podemos pensar: estou orando pelo bem dos meus familiares, amigos. Do nosso ponto de vista, é bom. Não concorda? Então, se assim for, talvez pensemos: bem, eu estou orando corretamente. Eu acredito que eu estou fazendo a oração certa. Então, elas deveriam ser atendidas. Mas olhem só o que Kyosho-sama nos mostra. Algo muito mais profundo.
Kyosho Sama nos esclarece o que Meishu Sama está realmente dizendo. E não só isso, mas o fato de que existe apenas uma oração correta. Uma oração correta. Não 10 milhões, não infinitas orações diferentes que existem pelo mundo. Existe uma única oração correta. Então, qual seria essa oração correta? Olha o que ele nos passa. Bem, existem muitas coisas a respeito da nossa vida diária pelas quais queremos orar a Deus, certo? Mas no cerne dessas orações existe, na verdade, somente uma oração que realmente queremos fazer a Deus. Qual seria essa oração? É a oração de desejar que nos tornemos filhos de Deus. Essa é a oração, a única oração. Ó Deus, que vós me recebais no seu paraíso, que perdoais todas as minhas transgressões, que vós me libertais, que vós me ressuscitais, que vós me concedeis uma nova vida mais uma vez, e que vós me concedeis a vida eterna e fazeis de mim o vosso filho. Gente, eu vou ler de novo, ok? A única oração que o Sama coloca. Ó Deus, que vós me recebais no seu paraíso, que perdoais todas as minhas transgressões, que vós me libertais, que vós me ressuscitais, que vós me concedeis uma nova vida mais uma vez, que vós me concedeis a vida eterna e fazeis de mim o vosso filho. Mesmo que estejam orando a Deus a respeito de várias coisas, todas elas se resumem em uma única oração como essa. Vocês devem saber que, no coração de Deus, essa oração já foi concretizada. Se todas as coisas já foram concretizadas, por que ainda precisamos orar? Bem, isso acontece porque precisamos responder a Deus, que concretizou tudo através da seguinte oração. Ó Deus, eu sei que vós já concretizastes tudo, que a vossa vontade também seja materializada aqui, agora. Essa oração de vocês é atendida 100%, pois isso é algo que Deus já concretizou. Encontro com Kyosho Sama, diretores executivos, 10 de setembro de 2014. E olha o que Masaki Sama compartilha conosco. Meishu Sama está dizendo: se você se alegra, coisas para se alegrar virão. Ele não está dizendo alegre-se quando coisas boas vierem. Ele está dizendo, se você se alegra, coisas para se alegrar virão. Assim sendo agora, existem muitas mudanças depois de nos tornarmos a Igreja Mundial do Messias. Enquanto surgem em nós pensamentos e sentimentos como não entendo o porquê de ter mudado, ou não consigo acompanhar tantas mudanças, não avançaremos apenas pensando. Mas eu estou entregando isso a algo que cada um de vocês deve decidir. Isto é, o caminho da Igreja Mundial do Messias é o caminho de júbilo. Cada um de vocês deve gravar isso firmemente em seu coração, primeiro. Se você se alegra, o fato de Meishu Sama ter dito isso significa que ele está concedendo a cada um de nós o direito de escolher. Se você se alegra, não é? Mesmo que cada um dos senhores sinta que, à primeira vista, coisas para se alegrar não estão vindo até vocês, todos nós precisamos decidir: eu estou alegre ou não. Agora estou trilhando o caminho da luz, o caminho de júbilo ou não. Muitas pessoas dizem que, embora Kyosho Sama diga que temos que nascer de novo, eu não sinto nada. Pois bem, se vocês decidirem
não se alegrarem, porque não sentem nada, nunca sentirão alegria de nascer de novo. Alegrem-se, alegrem-se, alegrem-se. 4 de fevereiro de 2021. Glória número 29, 1º de junho de 2022. Gente, eu vou ler essa parte de novo, ok? Rapidinho. Muitas pessoas dizem que, embora que Oshu-sama diga que temos que nascer de novo, eu não sinto nada. Pois bem, se vocês decidirem não se alegrar porque não sentem nada, nunca sentirão alegria de nascer de novo. Olha só, se vocês decidirem não se alegrar porque não sentem nada, então não temos como nos alegrar porque sentimos algo. Isso é depois. Primeiro partimos do ponto de princípio de nos alegrar, né? Decidirmos alegrar, sem ter sentido no momento, né? Isso é enorme. Isso é algo completamente diferente como a sociedade vê hoje, não é? Mas Saksama está nos mostrando que, antes de tudo, precisamos tomar uma decisão, antes mesmo de nos alegrarmos, né? Como ele diz, há algo que cada um de vocês deve decidir, isto é, o caminho da Igreja Mundial do Messias é o caminho de júbilo. Essa é a decisão que precisamos tomar. E a partir daí, afinal, sobre o que estamos nos alegrando? Como acabamos de ver nas sagradas palavras de Kyoshu-sama, Deus já realizou o seu plano em seu coração. Não foi? Estamos destinados a nascer como filhos de Deus, como Messias. Estamos destinados a receber a vida eterna, a nascer nessa vida eterna. Isso, por si só, ao meu ponto de vista, já é motivo para se alegrar. Você não concorda? O caminho da Igreja Mundial do Messias nos leva a despertar para essa verdade, para recebermos essa verdade. Portanto, ao vivenciarmos tudo que estamos passando, se partirmos desse ponto primeiro, nos alegrando, então coisas realmente alegres virão. E quais são essas coisas alegres? Bem, em última instância, é renascer como filho de Deus, como Messias. E que bênção maravilhosa é essa, não é mesmo? Gostaria de ir um pouco além hoje. Isso está relacionado a algumas leituras que fizemos nos anos passados, por volta de 2023, dezembro de 2023, se não me engano, lemos as seguintes publicações. E aqui a cor do slide está um pouco diferente para identificar que se trata daquela leitura passada. A primeira vem da coleção Kyoshu-sama e Masaki-sama recebendo a vontade de Meishu-sama, número 26. Foi publicado na revista Glória, número 29, 1º de junho de 2022. E nela tem o seguinte trecho. Para o estudo de hoje eu vou pular a parte das Sagradas Palavras de Meishu-sama, e nessa publicação eu vou ler a parte de Kyoshu-sama e Masaki-sama, as Sagradas Palavras de Kyoshu-sama e Masaki-sama. O link para a publicação em sua íntegra está disponível na descrição deste vídeo, então, por favor, não deixem de ler ela em sua íntegra. Mas gostaria de ver essas duas partes nesta coletânea com os senhores hoje. O título dessa publicação é Orar. Nela, Kyoshu-sama compartilha o seguinte. Meishu-sama compôs o seguinte salmo. Não mereço sequer ser somado à lista de vossos servidores, mas oro a vós, ó Deus, chamai-me e usai-me conforme a vossa vontade. Vejam, senhores, o próprio Meishu-sama está orando. Ele ora dizendo, ó Deus, usai-me conforme a vossa vontade. Por favor, recebei-me no vosso coração. Encontro de Kyoshu-sama com diretores, 12 de março de 2017. Um outro trecho das Sagradas Palavras de Kyoshu-sama compartilha o seguinte. Nós somos as mãos e pés de Meishu-sama. Sem a cabeça, ou seja, sem Meishu-sama, não conseguimos nos comunicar com Deus. Tudo está conectado à cabeça.
No nosso corpo, o cérebro controla as mãos e os pés, não é? Não podemos tratar essa ordem levianamente. Agora mesmo alguém disse, começo tudo com uma oração a Deus. Bem, isso é muito bom, mas não devemos nos esquecer que, assim como acontece com a entrega, nós só conseguimos orar porque Meixo Sama está sempre orando. Ele está sempre orando por nós, e é por isso que conseguimos orar junto a Ele. Deus nos permite orar. Essa é a chave. Não entendam mal e pensem que os senhores têm o poder para orar e para fazer a prática de entrega, levando todo o crédito. É somente porque Deus está chamando por nós que somos capazes de corresponder a Ele, mesmo que só um pouco. Corresponder a Deus. Isso é uma prática importante. Vou fazer uma pequena pausa aqui. Acredito que falei a respeito em 2023, mas ao reler agora, algo que me chamou novamente muita atenção é essas sagradas palavras que antes delas nunca tinha pensado a respeito, considerado que Deus é quem nos está permitindo orar, que é Ele que nos chama para orar. Eu pensava que era algo que eu estava fazendo, eu estou orando, certo? Eu decidi, eu ofereci, eu orei, eu fui à igreja, eu fiz o culto, e os exemplos são infinitos. Mas aqui Kyoshi Sama está nos ensinando sobre essa ordem espiritual e o fato de que só podemos orar porque Meixo Sama está sempre orando. E Deus está nos permitindo orar. E o que ele quer dizer com isso? Kyoshi Sama diz, não entendam mal e pensem que os senhores têm o poder para orar e para fazer a prática de entrega, levando todo o crédito. É somente porque Deus está chamando por nós que somos capazes de corresponder a Ele, mesmo que só um pouco. Corresponder a Deus. Isso é uma prática importante. Vou falar mais uma vez, ok? Vou ler aqui mais uma vez. É somente porque Deus está chamando por nós que somos capazes de corresponder a Ele, mesmo que só um pouco. Corresponder a Deus, isso é uma prática importante. Então, Kyoshi Sama diz, quando escutamos a palavra prática, pensamos em várias práticas físicas, usando o nosso corpo. Sim, de fato existem esses tipos de práticas, mas também existe essa prática de usar a nossa mente e pensamentos, correspondendo a Deus através da nossa mente e pensamentos. Quero que os senhores entendam que esse tipo de prática também é importante. Almoço de Kyoshi Sama com diretores executivos, 10 de março de 2013. Em outras sagradas palavras, Kyoshi Sama compartilha o seguinte: quando oramos por algo, nós temos a tendência de visualizar um futuro que é conveniente para nós e até esperamos que isso se torne realidade. Nossa mente fica fixada em nossos próprios desejos. Mas o que devemos realmente buscar é a vontade de Deus e de Meixo Sama. Não devemos? Devemos orar para que a vontade de Deus e Meixo Sama se tornem realidade, certo? Esse tipo de oração é uma oração verdadeira, que surge a partir de uma mente serena. As nossas orações são centralizadas no ser humano, não são? Não acho que essas orações são dignas de serem chamadas de orações. Elas pressupõem um Deus parcial e tendencioso. Se Deus nos dissesse, suas orações me desonram, vocês estão me usando para o seu próprio bem, o que conseguiríamos dizer de volta a Ele? Culto de Artes da Primavera, 1º e 2º de abril de 2007. Esse ponto nos leva a despertar dentro de nós a verdadeira oração, não é? Como lemos no início,
Vemos na própria oração de Meishu Sama o sentimento de Meishu Sama para a concretização da vontade de Deus. O pedido dele para que a vontade de Deus se realize, o desejo de Deus para que nasçamos como seus verdadeiros filhos, como Messias. Todas as outras orações, tudo aquilo que estamos constantemente pedindo, buscando, desejando, são orações carregadas de parcialidade. Então, estão baseadas em nossas próprias conveniências, nos nossos próprios desejos, nas nossas circunstâncias. Você já parou para pensar nisso? Então, existe uma oração que honra a Deus e uma que desonra a Deus. Ao refletir a respeito, podemos perceber que existe uma grande possibilidade de que em nossas próprias orações, possivelmente e provavelmente estamos desonrando a Deus. É algo sobre o qual realmente precisamos refletir profundamente. Será que estamos orando de forma a reconhecer a vontade de Deus? Ou estamos apenas pedindo que nossa vontade seja realizada? Essa é uma questão que Kirsch Sama nos traz com muita clareza e que nos convida a nos unirmos à oração de Meishu Sama, que deseja a realização da vontade de Deus, que todos nós nascemos como filhos de Deus, como Messias. Ao ouvirmos isso, podemos dizer, mas tenho todos esses sentimentos e pensamentos. Se Deus está vivo dentro de mim, então isso não é de Deus? Mas olhem só o que Masaaki Sama compartilha conosco. Masaaki Sama fala: o que significa para Deus realizar sua obra de salvação através do nosso coração? Pequena pausa, ok? Olhem a pergunta. O que significa para Deus realizar sua obra de salvação através do nosso coração? Não o que significa para mim Deus realizar sua obra de salvação através do meu coração, ok? O que significa para Deus? Recentemente ouvi até uma pessoa dizer, se Deus está vivo dentro de mim, se Deus existe dentro de mim, então o que eu estou sentindo é a vontade de Deus? Ou seja, Deus quer que eu haja assim, porque é o que eu estou sentindo. Ou devo tomar tal atitude porque meu coração está me dizendo isso. Mas aqui, Masaaki Sama está nos chamando a uma reflexão muito mais profunda sobre a obra do coração e o que isso realmente significa. O que significa de fato que Deus realiza sua obra de salvação através do nosso coração? Preste muita atenção nisso. Olha só. Em nossa vida cotidiana, através de muitos fatores, como o nosso relacionamento com a nossa família, amigos ou vizinhos, muitas emoções surgem em nosso coração, não é? Essas emoções chegam até vocês porque a luz de Deus está iluminando o seu coração. Imagine, quando a luz incide sobre algo, ela cria uma sombra, não é? É exatamente assim. Todos os pensamentos e sentimentos negativos que vocês sentem são como sombras. Deus está iluminando o coração de todos vocês. Ele está mostrando a todos as sombras para que Ele possa salvá-las. Ou seja, todos esses sentimentos que surgem, todos os pensamentos que aparecem em nosso interior. Masaaki Sama está nos ensinando algo essencial sobre isso. Eles são sombras, sombras sobre as quais Deus está iluminando com sua luz para que Ele mesmo possa salvá-las. Deus quer salvar estes sentimentos. Deus não está nos mostrando esses sentimentos e emoções para que tomemos atitudes com base neles. Mas a nossa maneira parcial, distorcida de enxergar o mundo, costumamos pensar assim, não é? Eu estou sentindo alegria, estou sentindo felicidade, então Deus deve querer que eu faça isso ou aquilo. Mas se isso fosse verdade, se aquilo que consideramos positivo automaticamente significasse a vontade de Deus, então o mesmo teria que valer para os sentimentos que consideramos negativos. Estou com raiva, estou sentindo ódio, então posso agir com base nisso. Posso ferir alguém, posso me vingar, porque Deus está me mostrando que é isso para eu fazer. Isso é claro que não é assim? Isso não é a verdade.
Deus está nos mostrando exatamente esses sentimentos para poder salvá-los, para que entreguemos a Ele, para que eles o salve. Então, isso é um ponto vital nessas sagradas palavras. Que sentimos não é um chamado à ação humana baseada em emoções, mas um convite de Deus para participarmos da salvação do coração e começar pelo nosso próprio coração. Esses sentimentos surgem para serem salvos, não para dirigirem a nossa conduta. E isso é extraordinário. É uma reviravolta total na maneira como geralmente interpretamos nossos sentimentos. E é uma oportunidade para reconhecermos Deus. O Senhor está me mostrando isso porque o Senhor o salvou. Essa é a verdadeira prática da entrega. Essa é a oração verdadeira que corresponde ao chamado de Deus com humildade e fé. Portanto, a verdadeira obra não começa com o que eu sinto, mas com o reconhecimento de que Deus está realizando sua vontade dentro de mim, independentemente do que eu estou sentindo. A secção está nos ensinando que a salvação não é conduzida por nossas emoções ou impulsos humanos, mas por Deus que vive dentro de nós e nos chama a responder com fé e obediência à sua vontade. A vontade que todos renasçamos como seus filhos, como Messias. Essa é a verdadeira obra do coração, como estamos vendo. Olha o que o Messaksama fala. Ele fala, nossa tarefa é entregar obedientemente o que sentimos nas mãos de Deus, porque Ele está sempre levantando sua mão do jorei para nós. Ele está sempre iluminando o nosso coração. Meixo Sama disse que de agora em diante precisamos orar em nosso coração. Ele está dizendo que de agora em diante essa é a tarefa de seus seguidores. Portanto, vamos orar em nossos corações e entregar tudo o que sentimos nas mãos de Deus, pois é assim que conseguimos servir verdadeiramente na obra do Jorei, na era do Sone, na nova era. Uma nova era, setembro de 2020. Em seguida, gostaria de ler com os senhores um trecho publicado de Khyentse Swami Messaksama recebendo a vontade de Meixo Sama número 25, titulado O Amor Humano é Pequeno. Não, na verdade é mau. Isso é o que Meixo Sama diz. Eu vou ler só a parte do Messaksama neste trecho, onde Messaksama compartilha o seguinte: casualmente usamos frases como amor de Deus. Mas o que é isso? Esse ponto é crucial, certo? Quando escutamos a palavra amor, o máximo que podemos fazer é imaginar alguém cuidando de outras pessoas, não é mesmo? Mas, como tenho lhes dito durante toda a tarde, mesmo que Deus tenha dado absolutamente tudo para nós, tomamos posse de tudo e usamos tudo como se isso fosse nosso. Temos vivido nossas vidas dizendo: preciso amar os outros, preciso ser grato por tudo, ou tenho que fazer boas ações, como se nós tivéssemos o poder de amar, de ser gratos, de fazer todo tipo de coisas. Senhores, amar e agradecer, na verdade, pertencem a Deus. Isso significa que até hoje temos roubado coisas que, na verdade, são de Deus. Quando os senhores escutam isso, talvez queiram dizer: tudo bem, eu entendo. De agora em diante expressarei a gratidão, ciente de que a gratidão, na verdade, pertence a Deus. Mas isso não é tão simples. Os senhores devem pensar é o seguinte: ó Deus, eu realmente sinto muito. Pensei erroneamente que tinha o poder de amar alguém, de cuidar de outras pessoas e de agradecer por algo. A questão é, se um coração arrependido como esse começa a crescer ou não dentro de vocês. Vou ler de novo, ok, gente? A questão é, se um coração arrependido como esse começa a crescer ou não dentro de vocês. Ter esse tipo de coração arrependido é a conclusão na qual devemos chegar. A conclusão na qual devemos chegar é o arrependimento
e nada mais. Caso contrário, nós nos desviaremos do caminho que deveríamos seguir e começaremos a dizer coisas como: o amor e a gratidão pertencem a Deus. Tudo bem, eu entendo, mas já que Deus nos concedeu o amor e a gratidão, vamos valorizar esses sentimentos de agora em diante. Vamos amar e agradecer por tudo cada vez mais. Se os senhores avançarem nessa direção, isso será o mesmo que nós fazíamos. Essa é realmente uma armadilha corriqueira. Há algo que os senhores precisam perceber. Deus não está nos dizendo: você tem que ser grato por tudo, ou vocês têm que doar o seu amor humano para outras pessoas. Em vez disso, Ele está nos dizendo: arrependem-se. Arrependem-se e aceitem o meu perdão. E aceitem o meu perdão e sejam meus filhos. Isso é o que realmente Ele quer que percebamos. Temos roubado de Deus, mas mesmo assim, Deus está nos dizendo que Ele vai nos perdoar. Se os senhores perguntarem o que é o amor de Deus, eu direi que é esse perdão de Deus. Nós roubamos de Deus. Nós roubamos tudo que havia na casa de Deus e fugimos dele e de sua casa. Pegamos coisas como a gratidão, o amor e tudo mais. Fugimos da casa e temos vivido sob a ilusão de que somos independentes. Temos vivido nossas vidas dizendo: eu consigo agradecer, eu consigo amar. Só que agora, neste exato momento, Deus está nos dizendo: todas essas coisas estavam na minha casa, não estavam? Vocês têm que trazê-las de volta. Devolvam a gratidão e o amor para mim. É isso o que Ele está nos dizendo. Deus está dizendo: eu lhe perdoo, e eu lhe perdoo, então volte. Eis o que é o amor de Deus. Se os senhores não aceitarem esse perdão e tentarem praticar o amor ao próximo, ou serei grato por tudo, não haverá o perdão aqui, pois os senhores acham que são vocês que têm o poder de amar e agradecer. Aqui os senhores terão o amor humano e a gratidão humana, mas não terão o perdão de Deus e o seu amor. O amor de Deus é o seu perdão, senhores. Até hoje temos dito: amemos o próximo, sejamos gratos por tudo. Agora chegou a hora de parar com isso e reconhecer o fato de que estamos roubando o amor e a gratidão de Deus. É hora de receber o perdão de Deus através do nome Messias, que é Uno Amishu Sama. Esse é o meu conselho a todos os senhores. Se fizerem isso, os senhores serão plenamente preenchidos pelo amor e graça de Deus. Pensem, o perdão é o amor de Deus, ou seja, quanto mais os senhores perceberem que eram ladrões e uma existência que precisa receber o perdão de Deus, mais serão preenchidos com o amor de Deus. Por fim, o que os senhores deveriam fazer? Não, o que os senhores mais precisam fazer é aceitar o nome Messias. Não foi esse nome que Meishu Sama nos ensinou? Inicialmente, era o nome Kanon. Depois de Kanon, foi Komyo Nyorai e Oshin Miroko. Depois de Miroko, foi Messias. Foi dessa maneira que Meishu Sama nos ensinou os nomes divinos, certo? Ele nos ensinou o nome da alma divina que cada um de nós possui. E Messias foi o último nome que Meishu Sama nos ensinou. Isso significa que a única coisa que nos resta fazer é oferecer nosso antigo eu para Deus através do nome Messias, que é o Uno Amishu Sama, e devolver o amor, a gratidão e a gratidão para Ele através desse nome. Alguns queiram dizer devolvê-los? Tudo bem, mas o que fazemos depois de devolvê-los?
Os senhores não estão na posição de dizer algo como isso. É exatamente esse tipo de coisa que viemos falando para justificar o que viemos fazendo até hoje, para podermos continuar com o que viemos fazendo. A única coisa que nos resta fazer é nos arrependermos e devolvermos tudo para Deus. Essa é a única conclusão que existe. Se os senhores fizerem isso, talvez Deus diga o seguinte para nós: eu já perdoei vocês, sejam todos bem-vindos à minha casa. Esse tipo de mundo realmente está esperando pelos senhores, viu? Ele está bem na frente de todos. Os senhores não conseguem vê-lo? Os senhores não conseguem ver esse mundo brilhando bem diante de seus olhos? Encontro com ministros do Japão, responsável por jovens membros, 23 de junho de 2017. Com certeza essas sagradas palavras de hoje são revolucionárias. Há tantos pontos que podemos absorver aqui. Vamos realmente reconhecer que Deus já realizou tudo em seu coração. Com corações arrependidos, reconhecer que sem Deus nem orar poderíamos. Reconhecer que éramos existências que precisavam ser perdoadas e reconhecer que precisávamos receber o sangue expiatório de Jesus Cristo para que pudéssemos retornar ao lar de Deus. E por meio das nossas interações diárias, por meio de tudo que está acontecendo, voltemos nossos corações a Deus mais uma vez, buscando honrar a Deus por meio de nossas orações, independente do que esteja acontecendo ao nosso redor. Gravemos firmemente em nossos corações, decididos de que o caminho da Igreja Mundial do Messias é o caminho de júbilo. Este é o caminho da salvação. E junto vamos levar essa verdade ao maior número possível de pessoas, seguindo os exemplos de Masaki-sama e Mamioku-sama, que incansavelmente nos guiam, nos acolhem e nos mostram o verdadeiro espírito e a forma de como trilhar e servir neste sagrado caminho. Quão abençoados nós somos! Quão abençoados somos por sermos membros desta igreja sagrada e estarmos sendo chamados para servir a Deus neste momento. Muito obrigado por sua participação e que toda honra, toda glória sejam sempre devolvidas para Deus.